O torcedor colorado que foi ao estádio Beira-Rio na noite da última terça-feira para a partida entre Internacional e Maracanã, válida pela terceira rodada da Copa do Brasil, saiu frustrado da Casa Colorada. A expectativa, é claro, não era o 1-0 obtida com um gol de Gustavo Prado, mas sim uma goleada, talvez uma atuação um pouco mais vistosa, uma vez que o Inter jogaria contra um time de Série D. Não foi o que aconteceu, e alguns pontos têm de ser analisados, principalmente a partir da fala de Roger Machado e de alguns atletas na zona mista. A inoperância do ataque, a dificuldade de furar bloqueios e times retrancados. O Inter está ficando previsível. O que vai acontecer com o Colorado na sequência fora de Porto Alegre? Tem muita coisa para a gente tratar nesse conteúdo aqui. E a gente vai conversar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também, deixa aquele like, compartilha o conteúdo que é importantíssimo pro trabalho. Sem esquecer que kto.bet.br é a minha casa de apostas aqui e ela pode ser a tua também. Entra lá, te registra para dar uma brincada e bora botar uns pila no bolso na conta do sueco. Tem a Liga do Milhão que te dá prêmios diários e aí é óbvio, né, velho, que lá no final do ano tu também pode botar uma bolada no teu bolso. Uma milha, tudo na conta da KTO. kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e lembra sempre, não joga além do que tu pode. Brinca com moderação e responsabilidade, beleza? Bom, é óbvio, né, que o torcedor colorado que foi ao estádio Beira-Rio, ali pouco mais de 15 mil, quase 20 mil torcedores, sai frustrado do que viu no jogo contra o Maracanã, na Casa Colorada, 1-0, gol do Gustavo Prado ao final do jogo, né? Depois de muito bater, depois de muito cruzar para a área, depois de uma estratégia um tanto equivocada, inclusive, e o Inter inoperante, né, contra o Maracanã do Ceará, um time de Série D, um time que tem talvez o menor jogador do Internacional, que ganha menos é toda a folha, talvez, do Maracanã. A grande questão é que o time de Roger Machado, hoje, ele produz, mas ele não é efetivo no ataque. E aí, a partir disso, o próprio treinador deixa claro, em algumas palavras da coletiva, de que se preocupa com não apenas a produção, porque a produção está acontecendo. Ele se preocupa com o refino, com o final, com botar a bola na casinha, principalmente dos atacantes. Cita o Wesley, cita Vitinho, cita o Ener Valencia, ainda que depois a gente vai falar sobre isso, mas que defenda o equatoriano. Então, a gente tem algumas questões importantes para avaliar. O Inter está ficando previsível, o Inter depende muito de Alan Patrick, porque, por exemplo, Romero, como armador, ele aposta muito mais na bola longa ou na bola espetada. O Alan Patrick já conduz a bola, o Alan Patrick cadencia o jogo, entrega, quando entrega um facão, entrega praticamente na cara do gol, ou então numa jogada que é um antepasse de gol. Tem características diferentes, tanto que o Alan Patrick, quando entrou no segundo tempo, muda o jogo, não só pela qualidade do Alan Patrick, mas por essa característica que eu acabei de falar. O Inter coloca o Fernando para abrir um meio-campo, uma vez que, se ficasse até de fora, né? Isso é uma coisa que, depois, conversando com as pessoas na zona mista, nos bastidores, a gente... mas se ele ficasse de fora, ele ficaria quase 15 dias fora de um jogo, isso também não é bom. Não adianta tu descansar, ficar um tempão fora, e aí quando tu voltar, o teu músculo vai sentir, é capaz de ter uma lesão muito mais fácil do que se tu tivesse em atividade jogando. Thiago Maia, do lado dele, foi muito bem. Eu não vou avaliar a linha defensiva porque tinha o Aguirre com o Rogel.
O Rogel é um jogador que está saindo do Internacional, é um jogador que, infelizmente, não deu, né? Ele é insuficiente para vestir a camisa do Internacional. Ele tem deficiências técnicas, deficiência de cobertura, ele mesmo alto, por vezes também titubeia na bola aérea, enfim. Vitor Gabriel e do lado o Ramon também é complicado tu chegar e dizer qualquer coisa. O Inter ainda não teve nenhum perigo por conta, né, do Maracanã ser um time inferior. Mas eu gostei da movimentação do Fernando e do Thiago Maia. O Thiago Maia também mostrando que quer um pouquinho mais, né? Tá um pouquinho, talvez, defasado, claro, tecnicamente, porque não vem jogando, mas apareceu no ataque, às vezes até como um meia. Só que daí, vamos pro último terço, né? Em cima do que o Roger falou até na coletiva. Vitinho não faz gols como no Campeonato Gaúcho. Wesley não faz gols como agora no ano passado, em que ele foi não só o artilheiro, mas um dos principais jogadores do ataque do Inter, e o Ener Valencia, que está sozinho hoje, porque o Rafael Borré está lesionado, o Luca está lesionado, o Ricardo Matias está lesionado, e não temos outra alternativa, além do menino, né, que foi encontrado pelo Roger, o Raikkonen. O Ener Valencia passa por um declínio técnico. E aí aqui é aquele cardiograma que o equatoriano vive ao longo do período dele com a camiseta do Inter. O Roger, inclusive, ficou brabo, né? Ficou incomodado, extremamente incomodado com uma pergunta do Jairo Vinck que tu vai ver agora, em cima até mesmo da resposta que ele fez. E até uma coisa importante, né? Que muitos diziam que ele não tinha. Gestão de grupo. Dá uma olhada aí. Tu falaste que era uma alternativa de jogo, cruzar a bola rápida. Não te parece muito pouco para um time tamanho do Internacional, enfrentando um time de uma categoria bem abaixo, utilizar 76 cruzamentos, sendo que dentro da área o Internacional tem um centroavante que não combate, que não pula. O Ener, quando foi substituído, Roger, ele foi vaiado pelo Beira-Rio, não pela má atuação, mas pela má vontade que ele saiu de campo, o Inter precisando do resultado. Não teria que ter um pouco mais de coragem, de repente, botar o menino a jogar desde o começo, já que é um homem de área que vai ter bastante cruzamento? Desde o começo do jogo? Botar o Raikkonen no lugar do Ener? No começo do jogo? Poderia, né? Mas eu preciso fazer uma gestão do meu processo. Como é que você acha que eu vou gerir meu vestiário tomando esse tipo de atitude? Não funciona assim. Não funciona assim, Jair. Não é tão simplista assim como se imagina do alto da cabine, né, com o microfone na mão. Não funciona dessa forma. Né? Eu preciso permitir que aqueles que tiveram puta de um protagonismo no campeonato estadual e que muitos me cobraram a titularidade do Ener e que agora entende que ele está de má vontade, que ele consiga se recuperar em campo. Não funciona dessa forma. E eu não trabalho assim. E os momentos que eu coloquei o Raikkonen em campo, eu dei a oportunidade do Ener no segundo tempo se reencontrar. E quando ele não conseguiu, que é o dever do treinador, eu oportunizo para um menino de 16 anos. Mas não funciona assim. Não é tão simplista assim como a gente imagina que é. Essa pergunta ela não só gerou um atrito do Roger com o Jairo Vinck, mas também a direção e os integrantes do departamento de futebol que estavam ali na sala de coletivas, no sentido, né, de faltar coragem, no sentido de simplesmente, né, falar palavras a esmo no microfone, como bota o guri para jogar, né? Que todo mundo fala de gestão de grupo, mas aí quando o Roger faz uma gestão de grupo, isso é ruim. Né? Muita gente estava questionando essa coisa, né, de por que não botou o guri para jogar desde o início. Né? E aí até o que se fala é que não há só confiança no Valencia. O Valencia é um líder de vestiário, o Valencia é um cara bem quisto dentro do vestiário, é um cara que todos acreditam muito mais do que o Raikkonen ou qualquer outro guri da base que venha jogar. Então, é uma questão problemática, porque ele não faz gol, o Valencia não faz gol desde o jogo contra o Cruzeiro, e aí a gente está falando de 5, quase 6 jogos, né? A gente tem o Fortaleza, o Palmeiras, o Grêmio, o Nacional e agora o Maracanã. O Inter parte por uma linha agora de jogos fora de casa, só com o Valencia, precisando vencer.
principalmente na Copa Libertadores, para seguir vivo na competição continental. Depende do Valência. E a partir dessa dependência, o Roger talvez estuda até mudar um pouco do modelo, ou daqui a pouco mudar peças do modelo, para ter um pouco mais de desenvoltura, principalmente no meio campo. Acredita que o Thiago Maia pode dar isso em cima dos combinados, vamos dizer assim, que ele falou, né? Que ele já teve com o Thiago Maia, e assim o Inter vai indo. Vale destacar também a pataquada da arbitragem, né? O gol do Raikkonen, ele é legal. Eu não vou dizer que é legal, tá? Mas assim, eu não consigo ver que a bola bateu na mão do Raikkonen. Até na imagem que tu tá vendo aí, no detalhe, parece que bateu muito mais no defensor do Maracanã do que na mão do atacante do Inter. Em cima desse chuveirinho, seria dos 70, tem números que apontam 73 e tem números que apontam 76. Cara, 76 cruzamentos é um absurdo. Mostra que o Inter estava errado na estratégia. Tanto que o Roger fala sobre isso. Era para ser um cruzamento não em arco, né? Não em parábola, mas em velocidade para entrar no facão. Só que aí também é o seguinte, né? Se a gente pegar uma análise de que são 73 ou 76 cruzamentos, a gente tem que pegar uma análise que são 36 finalizações, sendo 6 chances claras de gol. Isso tá no SofaScore, tá em qualquer também análise que a gente quer fazer em cima do número, porque número tu pode pegar e botar do jeito que tu quiser. Então eu acho que o problema não está em cima do número e da estatística, está em cima da produção, está em cima do modelo talvez previsível, porque o próprio Abel Ferreira ensinou para o Brasil como fazer, né? Bota uma linha de 5 ali, o Inter não entra mais na área, o Inter não cruza, o Inter não faz mais jogadas, joga no contragolpe e o resto é história. Então, o modelo do Roger, que talvez tenha que ser reorganizado, ou então melhorado, ou então treinado algo diferente para que possa surpreender o adversário também. Esse modelo é muito bom. Esse modelo é um dos melhores do Brasil. Eu acredito muito nesse modelo. Eu estou falando isso não no sentido de crise, mas no sentido de que ele tem que pegar agora e tentar surpreender o estudo do adversário. Porque o adversário certamente estudou o Internacional. O Inter virou um time visado justamente por jogar bem, justamente por ter peças de qualidade. Tá? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, tá? Que a gente tem muito para falar do nosso Colorado. O Inter se reapresenta hoje à tarde, tem notícias sobre Borré, tem notícias sobre Carboneiro e outras questões aí envolvendo o Inter e a sequência colorada. Corinthians, vou estar lá em São Paulo, em Itaquera. Então te inscreve, esteja com a gente aqui e bora falar do nosso Colorado. Forte abraço. Tchau.